Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de um assunto levemente diferente aqui, que não são veículos elétricos, mas sim de baterias, né, que a gente também gosta tanto aqui no canal. Vamos falar um pouco da Bluette AC2000 Max, mas calma, ela é uma bateria que literalmente pode salvar a sua vida ou pelo menos manter o mínimo conforto para você e a sua família dentro da sua casa, em caso tenha algum tipo de tragédia ou problema aí na região onde você mora, semelhante, infelizmente, ao que a gente está vendo agora no Brasil e em algumas localidades. Fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. Pois é, galera, essa questão de baterias você sabe que eu gosto bastante, tá? Qualquer tipo de bateria, que pra mim é o mais próximo que a gente consegue de carregar energia nas próprias mãos, né? Então, a gente recebeu aqui para teste a Bluette AC2000 Max e eu quero fazer um compilado hoje de como ela pode te ajudar ou salvar a sua vida até, ou manter o mínimo conforto numa situação de blackout, apagão, onde você infelizmente não tem nenhum tipo de energia vindo de fora, né, para sua casa. A rede elétrica não existe mais. Quem sabe em algum momento mais crítico que você possa passar e aí você tem a segurança de manter a sua família minimamente segura e também, é claro, uma coisa que é indispensável hoje em dia, que é a eletricidade, tá? Com a AC2000 Max você consegue ligar as coisas na sua casa, puxar extensões e tudo mais, e ligar bastante coisas que são mais importantes. Você imagina só você durante uma crise de apagão, ter a sua geladeira garantida funcionando ali, sem depender de nenhuma rede externa e muito menos de um sistema complexo de painel solar, somente com a sua bateriazinha ali, ou quem sabe do painel solar que você só tem que plugar na bateria e consegue ter uma autonomia bem grande aí de tempo de bateria. Pois é, isso é uma das coisas que eu quero testar hoje e a gente vai testar vários equipamentos que eu separei aqui em casa, um por um. E a gente vai ver qual é o consumo deles e também vai fazer os cálculos de quanto tempo eles ficariam ligados aí, tá? Na bateria, desde que você nem utilizasse o painel solar. Claro, eu também vou fazer uma simulação com o painel solar. A gente tem um painel solar aqui de 200 watts da própria Bluette. Se eu colocasse o painel solar, quanto tempo eu conseguiria, por exemplo, deixar uma geladeira ligada? É esse o foco do vídeo de hoje, de mostrar todos esses tempos de cálculos estatísticos, mas com testes na vida real, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou colocar as imagens aí que eu fiz de todos os testes e a gente vai continuar conversando aqui. Bora agora para os testes reais. Pois é, galera, eu peguei aqui alguns itens para a gente fazer um teste, tá, na vida real, sobre como que a gente poderia fazer caso acontecesse algum desastre. Eu peguei alguns itens aleatórios que foram mais fáceis de juntar aqui, tá, galera? Claro que tem coisas que são essenciais, mas eu não vou conseguir colocar aqui. Mas eu peguei algumas coisas que são mais fáceis de juntar pra gente fazer um teste, né? A gente vai medir ali, então colocando ali, a gente vai saber qual é o consumo instantâneo de qualquer equipamento que a gente colocar, que ele mostra ali em quantos watts. Fazendo isso a gente consegue saber, com base nos 2048 watt-hora que essa Bluette aqui, a AC2000 Max, consegue fornecer, a gente conseguiria saber o quanto tempo a gente conseguiria manter esse equipamento ligado. Claro que, galera, como eu disse, é uma situação hipotética aqui, numa possível catástrofe, você tem que enfrentar essa energia com a sua estação. Quanto será que ela conseguiria te ajudar, né? Então alguns pontos vão ficar bem claros aqui durante o vídeo e também é uma estimativa, né? Isso porque alguns eletrodomésticos, quase todos eles, vão ter uma variação na utilização. Mas bora lá, vou mostrar aqui na prática o que eu tô falando, tá? Galera, eu vou pegar alguns itens aqui, vou escolher alguns deles, não vai ter muita ordem, tá? Vou tentar começar, deixa eu ver aqui de qual lado. Vamos lá, vou tentar começar da sanduicheira aqui e vou depois indo, tá? É claro, galera, que assim, a sanduicheira não é um item essencial para sua vida, mas é bom pra gente entender quanto será que a gente consegue fazer aí com o nosso pãozinho aí quente durante alguma situação que não tem energia, né? Claro que se você tiver fogão, você ainda pode fazer no fogão, tá? Mas, por exemplo, eu aqui em casa utilizo fogão elétrico, então se acabar, eu simplesmente vou ficar sem nenhum fogão, né? E aí tem um meio de eu fazer pelo menos meu pãozinho, já me ajudaria, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Vou ligar aqui. Então vamos ver quanto é que consome essa sanduicheira elétrica, tá? Ó. Já conseguem ver, galera, que aqui dá pra ver bem aqui no centro da tela, ó, que ela tá consumindo aproximadamente 778 watts, tá? Então é mais ou menos isso mesmo que ela consome, tá? Então é o seguinte, tendo em consideração que a nossa AC2000 Max tem 2048 watt-hora, a gente conseguiria utilizar, isso já tá ficando quente, a nossa sanduicheira durante praticamente 3 horas ininterrupta, tá? Galera, eu vou fazer aqui durante o vídeo, tá? Uma média e aí eu vou jogar pra vocês aí na tela qual é exatamente quanto que daria, quanto tempo daria com base nisso daqui, tá? Mas já deu pra ver que seria quase 3 horas. Lembrando em consideração que isso aqui demora no máximo 5 a 10 minutos pra fazer um pãozinho, tá? Então eu acho que uma bateria dessa, se você utilizar ela só pra fazer pãozinho na chapa aqui, na sua sanduicheira, você consegue com esse tipo de sanduicheira fazer chapa durante meses e meses aí, tá? Tentar deixar uma estimativa aí, você fazendo um pãozinho por dia, quanto tempo que duraria. Bom, deu para ter uma noção bem legal, tá? Vamos continuar aqui os nossos testes, porque são muitos produtos, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Tirando aqui, vamos para o segundo, que também deve ser provavelmente o mais barulhento, tá? Que é o nosso liquidificador, tá? Meu liquidificador aqui, eu não botei o copo para evitar, tem mais uma coisa aqui.
mas é um modelo de 1.200 watts, tá? Pelo menos é o que eles falam aqui. Vamos ver quanto que ele vai consumir, tá? Vou desligar ele aqui para ele não fazer um barulho na cara e bora lá. Então, primeiro ele tá 0, obviamente. Colocando aqui na primeira coisa. Então deu para ver que ele estabilizou em 230 watts de consumo. Galera, eu não vou colocar no máximo aqui. Eu vou colocar rápido para a gente ter uma noção, mas assim... Obviamente, se você for utilizar numa situação de emergência, você vai utilizar sempre que vai consumir menos, tá? Então tem essa questão aí que eu vou colocar para vocês também. Então vocês viram que é 200 e poucos watts e agora eu vou colocar no máximo só para a gente ter uma noção, tá? Bom, barulheira danada e agora a gente consegue aí fazer cerca de 300 e pouco, 350 watts, tá? Vai lembrar, galera, que esse aqui é um dos eletrodomésticos que o certo 100% para eu testar, eu teria que ter o copo aqui e fazer alguma coisa, uma vitamina, alguma coisa, porque quando você está fazendo ele vai puxar um pouco mais do motor e pode até consumir esses 1.200 dependendo do tanto de coisa, de peso e tal. Acredito que ele só vai chegar nisso aqui numa situação tipo de pico e ainda mais se você colocar gelo, coisas assim, que é muito mais difícil do liquidificador trabalhar, tá? Mas vocês viram aí que rodando livre ele conseguiria algo em torno de 200 a 300 watts. Eu vou deixar aí em tempo real quanto tempo daria. Lembrando mais uma vez que você utiliza isso daqui durante 3 minutos só para fazer uma vitamina, tá? Você não vai utilizar durante muito tempo, então daria muito mesmo para você utilizar, tá? Galera, outro cálculo que eu quero deixar aqui claro para vocês é o seguinte, tá? Esse tipo de coisa aqui, a gente está utilizando só a bateria da AC2000 Max. Eu, por exemplo, eu tenho aí um painel solar de 200 watts que ela tem dentro dela um inversor. Então, se eu ligar o painel ali e puxar um fio, por exemplo, até lá, o telhado da minha casa, eu consigo ter 200 watts sendo utilizados ali, sendo, na verdade, gerados em tempo real. Claro que vai depender do sol, mas vamos botar 200 para ficar mais fácil o nosso cálculo aqui. Nesse caso, a partir de agora, eu vou colocar todos os itens que eu for colocar se eu estivesse utilizando o painel solar junto, tá? Por exemplo, se isso daqui consumisse só 200 watts, esse nosso liquidificador, e eu tivesse o painel solar lá em cima, e o painel estivesse gerando 200 watts, significa que o tempo que eu poderia utilizar ele seria indeterminado, tá? Isso porque ele ia estar gerando a mesma coisa que ele ia estar consumindo. Então eu vou tentar fazer isso daqui pra frente, pra gente ver quantas horas a mais a gente ganharia com o painel solar. Dependendo do item, até a gente pode utilizar ele indefinidamente somente com o painel solar, mesmo sem energia em casa. Então isso é um baita quebra-galho. Vamos continuar aqui para o vídeo também não ficar absolutamente longo, tá? Bom, vamos continuar aqui, galera. Então, já viram aqui o liquidificador, vou tirar ele aqui, já vimos o quanto que ele consome, beleza? Agora vamos ver o quê? Vamos ver o ferro de passar roupa. Galera, eu quis colocar aqui porque provavelmente vai ser a coisa que mais vai consumir no nosso teste, tá? Mas tem um porém, tá? Ninguém vai passar roupa no momento de catástrofe, né? Numa hora emergencial, ninguém vai utilizar um ferro de passar roupa. Então ele tá aqui como emergencial, como exemplificativo mesmo, mas a gente não deve utilizar ele no momento de desastre aí. Mas vamos ver, ligar e ver o que acontece, tá? Bom, ligamos o nosso ferro aqui, vamos colocar ele no máximo, vamos colocar no meio, né? Nem no máximo, nem no mínimo, tá? Também no máximo, talvez até queime essa roupa, né? Bom, galera, já tá aqui o ferro ligado. Vocês estão vendo que ele vai consumir cerca de 986 watt-hora. Cara, é bastante coisa, tá? Então, fazendo de cabeça, daí algo em torno de 2 horas somente, consumir toda a bateria da nossa Bluette aqui. Mas, como eu disse, é uma coisa que você não deve utilizar normalmente, tá? Numa situação que seja de catástrofe, tipo de emergência, você não vai usar o ferro, né? A última coisa que você está preocupado aí é em ficar com a sua roupa bonita. Mas já deu para ter uma boa noção aqui, tá? Então, eu vou desligar aqui. E a gente vai testar os próximos itens aí agora, tá? Como eu disse, o ferro foi mais uma curiosidade, mas eu sabia que provavelmente ele seria o maior aí. Galera, massagem. Ah, como assim? Ninguém vai utilizar esse massagem? Pois é, eu tinha aqui, era fácil de eu mostrar para vocês e principalmente também, dependendo se tiver alguma pessoa que tem dor crônica aí, eu tenho parentes que tem esse tipo de coisa, eu acho que isso poderia ajudar muito, tá? Então, mesmo que pode parecer que isso é só uma coisa relaxante e tal, mas para quem sente dor em uma situação de extrema, pode ser também necessidade utilizar um massageador como esse. Então, eu vou ligar aqui e a gente vai ver o quanto que ele consome, tá? Vamos lá, mais uma vez, ó. Não vou colocar no máximo, nem no mínimo, vou colocar na situação um médio aqui. Vamos ver quanto que ele vai consumir, tá? Bom, vamos ver aqui. Ó, galera, por enquanto tá dando 0, tá? Significa que ele tá consumindo uma coisa ínfima, é muito pouco. Então eu vou tentar colocar no máximo, ver se a gente consegue obter algum número, tá? Realmente não tá marcando, não sei o motivo. Acredito eu que ele deve estar consumindo muito pouquinho, então ele não marca. Isso aqui é uma coisa bem simplesinha, né? Então aqui não vai dar pra gente fazer o cálculo. Vamos partir pro próximo sem muito grilo, né? Bom, vamos lá.
Galera, lembrando que eu tô fazendo esse teste aqui por quê, né? Porque isso aqui é uma bateria que é feita para casa, né? Feita para te salvar numa emergência, como eu falei aí. E não para você andar com ela. A gente já fez teste aqui no canal carregando até um carro elétrico com ela, em parte, tá? Mas ela é muito mais voltada para sua casa. Então eu tô fazendo itens de casa aqui. Se você quiser andar com ela para carregar, por exemplo, um drone e tal, eu recomendo baterias menores, como por exemplo, essa daqui que a gente tem aqui, que é a EB3A, tá? Cara, olha o tamanhozinho dela em comparação à outra. É muito pequenininho, então isso é uma coisa bem legal e ela é muito mais portátil, tá? Então em breve vamos ter vídeo dela também, mas agora vamos falar da C2000 Max, é só para vocês entenderem porque eu estou mostrando isso aqui, tá? Aqui no canal a gente fala de veículo elétrico, mas também fala de bateria, que obviamente é o foco dessa Bluette aqui. Agora vamos testar aqui o nosso ventilador, tá? Mais uma vez, galera, esse aqui é um projeto de ventilador, a gente não usa ventilador aqui em casa, então esse ventilador estava parado no nosso quartinho de bagunça, eu peguei só para testar aqui. Então ignorem o fato de ele ser um projeto de ventilador, só vai servir para os nossos testes aqui, tá? Vamos lá, vou ligar aqui e agora a gente vai ligar o ventilador, tá? Vou ligar no 3 aqui, que seria o máximo, vamos ver o consumo. 36, depois ele foi a 0. Ó. Bom, galera, desligar de novo, por causa do barulho do vento aqui. Vocês viram que ele foi a 36 e foi depois a 0, né, galera? Deixa eu ver de novo aqui. Ó, 34, 36, depois foi a 0. Bom, galera, eu não estou entendendo, provavelmente alguma coisa a ver com o motor, porque tanto o nosso massageador aqui, quanto o nosso ventilador, que foi aí os dois únicos motores elétricos, que é basicamente só um motor, tanto o ventilador quanto o massageador elétrico, não marcou ali. Então eu vou fazer o seguinte, no ventilador eu vou utilizar aqui a potência que é o que ele mediu ali, 36 e tal, e eu vou deixar quanto tempo ele duraria aqui utilizando, tá? Por mais que ele pare de medir ali, não sei se tem alguma coisa a ver com a frequência do motor, e aí ele não mede, mas ele funciona normal, tá? Então vocês viram aqui, ó, embora ele acaba não medindo ali, ele vai dar uns 20 e pouco, 30 e pouco, depois para, mas ele continua funcionando normal aqui. Então, inclusive vou desligar por causa do barulho aqui, mas ele continua funcionando normal, ou seja, funciona, só que ele só marca no começo ali. Não sei se tem alguma coisa a ver com o controlador, quem for engenheiro eletricista aí pode nos ajudar, tá bom? Mas, enfim, vou utilizar esses 35 aí, watts para poder fazer o cálculo de quantas horas ele funcionaria. Obviamente, né, se eu estivesse usando o painel solar, seria indefinido, vai estar aí também. E eu vou fazer o cálculo aqui da etiqueta desse. Esse aqui não mostra nada, ó, mas na etiqueta ele fala que ele tem 28 watts, tá, de consumo. Então eu vou utilizar esses 28 watts. Vou calcular também quanto tempo eu conseguiria utilizar o massageador. Mais uma vez, como tem menos de 200 watts, com o painel solar eu conseguiria utilizar de maneira indefinida, tá? Bom, então já foi bastante coisa aqui. Agora falta basicamente isso daqui, que sim, eu uso para balançar meu filho, e sim, para mim é muito importante, tá? Eu não conseguiria ficar sem, porque senão o bebê fica chorando muito. E eu vou colocar aqui por ser fácil também, tá? Então eu vou ligar aqui, mais uma vez, e a gente vai ver quantos watts vai consumir esse balançador de bebês aqui, tá? Vamos lá, vou ligar aqui, colocar no máximo, que é onde ele tem maior consumo, tá? Então a gente vai ver o quanto aqui, ó. Aqui ele dá uma oscilada, galera, mas dá pra ver que o pico aqui é 50 e pouco, 53 watts, tá? Então vou fazer o cálculo com o pico de consumo, tá? Seria 52, 53 watts pelo que eu tô vendo aqui. Então é o seguinte, com isso daqui, a Bluette AC2000 Max, mais uma vez, com o painel solar, ficaria indefinidamente funcionando, mas com a bateria somente, ficaria esse tempo que você está vendo aí, consumindo esse pico que vocês viram aí, tá? Então, beleza, mais um já foi. Vamos continuar aqui. Agora, galera, tem a minha televisão, que eu vou fazer o teste agora para vocês, tá? Como que eu vou fazer? Eu puxei um fio aqui, ó, isso porque a minha televisão fica ligada lá atrás, mas eu puxei um fio aqui para vocês verem. Vou ligar direto aqui, tá? A minha Bluette. E vou pegar o controle da televisão, tá bem aqui, e vou ligar ela para vocês, tá? Então ligando a televisão, ela vai ligar, assim que ela ligar, já ligou ali, inclusive vou tirar até o som aqui, a novela da patroa aí. Vocês estão vendo que a televisão tem um consumo de cerca de 80 e poucos watts, tá? Lembrando que a minha televisão é uma televisão de 50 polegadas, tá? De LED, então é isso. Então, se a sua for um pouquinho maior, provavelmente pode consumir um pouco mais. E se a sua for, de repente, LCD, pode ser que mude alguma coisa também e consuma um pouco mais, tá? Então, é isso. Se a televisão também, se consumindo 82 watts, eu vou colocar quanto tempo ela ficaria funcionando, tá? Bem aqui, tá bom? Isso consumindo, obviamente, no painel solar, ficaria indefinidamente também, tá? Vamos continuar agora para os próximos itens aqui. Agora, basicamente, o que sobrou foi o meu robô. Sim, vou botar o meu robô aspirador aqui para poder finalizar a lista. Na verdade, eu não vou fazer depois de todos esses daqui, eu vou fazer da minha geladeira, tá? Que acho que é um dos itens mais importantes de todos durante algum projeto de enchente, alguma coisa do tipo, tá? Se bem, galera, que eu não fiz o notebook, né? O notebook tá aqui passando o vídeo que eu coloquei da gente, mas vamos lá.
Esse aqui é um notebook Core i5, tá? Com placa de vídeo dedicada, então ele é um pouco mais parrudo do que a média dos notebooks. Então se você tiver um notebook sem placa de vídeo dedicada, provavelmente você vai ter um consumo menor e obviamente uma vida maior, tá? De durabilidade. Então vocês estão vendo aqui que esse notebook está consumindo cerca de 62 watts de consumo para ser carregado, tá? Então, galera, vai dar um bom tempo de utilização do notebook como esse durante um período de enchente, tá? Ou de colapso, de qualquer problema que você vai ter. Isso é uma coisa bem legal, 60 e poucos watts, bem legal. E vocês estão vendo aí, tá rodando até um vídeo da gente aqui, tá bom? Próximo, além do notebook, vamos botar agora o robô aspirador, que limpeza também não deixa de ser uma prioridade, tá? Então vamos ligar aqui para ver quanto que o robô aspirador iria consumir e quantos dias eu conseguiria utilizar ele, mesmo sem energia. Ó, fez um barulho ali, não sei se vai marcar aqui, que eu não sei como é que funciona a questão do carregamento. Eu acho que o carregamento dele é um carregamento que é sob demanda, né? E eu nem sei muito quanto que vai puxar, tá? Deixa eu ver aqui, acho que não tá marcando também quanto. Então, se não marca, galera, eu vou ver a fonte, tá? Qual é o máximo que ela puxa, que a gente vai pelo pior dos casos. Deixa eu ver se eu desligando e ligando aqui a questão do AC, ela pode marcar alguma coisa diferente para mim, tá? Pera aí, ó. Desliguei o AC e agora eu vou ligar o AC. O robô ligou, mas realmente fica em 0 watts. Não sei se a bateria dele já está totalmente carregada, tá? Mas vamos ver aqui direto na fonte, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que dá para ver sim. 10 watts, vixi, 10 watts de consumo, então realmente é bem pouco aqui. Vou mostrar quanto tempo ficaria carregando o robô, tá? Eu sei que não é o melhor dos casos, isso porque o robô tem bateria também, tá? Então não é que ele consome esses 10 watts, mas eu vou colocar para facilitar os cálculos aqui na tela também, todos os dados para vocês, tá? Limpeza, claro, também não deixa de ser uma coisa importante, tá? Então, galera, agora vocês vão ver aí a geladeira, tá? Vou botar na geladeira. Quanto tempo será que isso aqui consegue segurar uma geladeira? Minha geladeira não é uma geladeira pequena, não, frigobar, mas também não é aquelas geladeiras gigantescas, tá? Uma geladeira para uma família comum estaria sem problemas. Isso é uma coisa importante, porque senão, afinal, você vai perder toda a sua comida, né? Então, olha aí quanto é que vai durar a geladeira e a gente já volta. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na nossa cozinha para mostrar para vocês aí que está nesse momento a nossa Bluette, a AC2000 Max, alimentando nossa geladeira. Sim, não é um frigobar, tá, galera? É uma geladeira completa, frost free, duplex. Como vocês estão vendo aqui, não é uma geladeira absurdamente top, né? Não tenho grana para isso, mas é uma geladeira sim que comportaria uma família legal. E quantos watts será que puxaria e quanto tempo ela funcionaria na Bluette AC2000 Max, tá? Bora ver aqui, galera. Ó, vou passar aqui para vocês já estão vendo aí uma geladeira, tá? Da Consul, como eu disse, frost free, duplex, bem grande, tá? E o fio dela tá ligado aqui, tá, galera? Não vai dar para filmar o fio até lá, mas o fio da geladeira tá ligado direto na AC2000 Max, tá? Ó, ela tá puxando nesse exato momento, vocês estão vendo aí, 154 watts, né? Fica nessa média aí de 150 e pouquinhos watts puxando aqui, tá? Então, a gente poderia supor, tá, que 155 watts poderia durar talvez um pouco mais de 18 horas, então um pouco menos de um dia, né? Só que eu tenho para falar para vocês o seguinte, galera. Isso daqui, ele vai basicamente de 0 a 155. Isso porque quando a geladeira desarma, tá? Ela acaba passando zero aqui, fica zero de consumo, tá? Então, acredito eu que conforme você vai utilizando, abrindo a geladeira e ela acaba perdendo todo o frio que fica dentro dela, né? Ela tem que armar o motor. E aí o motor consome esses 155 watts, tá? E quando ela chega na temperatura que você coloca, que é a temperatura que você fica bem ali, setada, ela zera, fica sem consumir nada, tá? E o que eu percebi aqui é o seguinte, galera, esse tempo, tá? Não tem como eu filmar pra vocês esse tempo, porque eu ficaria aqui durante horas para conseguir filmar. Não sei se ela vai desarmar durante eu estar falando aqui, espero que consiga fazer, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Porque é meio aleatório assim. Só que o que eu percebi é que o mínimo padrão é mais ou menos dependendo da temperatura que você colocar. Então se eu colocar ali no máximo, ela vai ficar armando e desarmando provavelmente a cada meia hora ou próximo disso, tá? Então seria dentro de uma hora, ela ficaria metade armada e metade desarmada. Mas se a gente colocar no mínimo ali, na temperatura mais fácil dela conseguir chegar, ela basicamente vai armar durante meia hora e ficar, às vezes, uma hora inteira desligada, tá? Claro que isso vai variar, se tiver algum técnico aí, de repente, se a minha geladeira fosse inverter, ele poderia ter um consumo mais próximo aqui de não ficar zero ou máximo, tá? Então, acho que ela fica armando e desarmando o compressor, por isso fica esse consumo aqui. Então, vai dificultar um pouquinho nossos cálculos, pelo que eu percebi aqui, tá? Seria como se fosse, no máximo dela, ela ia consumir mais ou menos isso daqui, vezes... pela metade, tá? Então metade do tempo ela ficaria armada e desarmada,
Então se ela duraria 18 horas, ela duraria 36 horas, tá? No máximo. Só que numa situação de extrema, como a gente tá falando aqui, você botaria a geladeira no mínimo, né, galera? Colocaria a geladeira para trabalhar o menos possível, para sua bateria durar o máximo possível. Então nesse caso aqui, você consegue colocar a sua geladeira no mínimo, e aí ela duraria, minhas contas aqui, eu vou deixar sempre o cálculo passando para vocês aí, porque eu vou fazer o cálculo depois de gravar o vídeo, tá? Ela duraria provavelmente, acredito que mais de 3 dias aí, tá passando o número certinho da durabilidade, tá? E mais uma vez, se ela consome menos de 200 watts, tá? Mesmo que no pico dela não passe de 200 watts, quer dizer, não passa de 160 na verdade, né? Então a gente pode dizer que eu conseguiria sustentar essa geladeira 100% com o nosso painel solar, tá? Só colocar o painel solarzinho, como eu disse aqui, no cantinho, e a gente consegue sustentar a geladeira. Se eu tivesse o nosso painel solar nesse momento plugado aqui, ele estaria gerando próximo dos 200 watts, se tiver com um sol legal, né? E aí a geladeira ficaria ligada infinitamente. Isso aqui com certeza é o que mais salvaria a vida numa situação aí mais crítica, e você podendo ter a sua geladeira ligada praticamente 100% do tempo, sem depender de energia elétrica. Cara, quando eu vi isso aqui, sensacional, galera. Como você viu aí, realmente muitas coisas. Vale lembrar, galera, que esse teste ele é feito com todos os equipamentos separados, tá? Mas mesmo você juntando vários deles, a própria bateria ainda vai conseguir te segurar. Por exemplo, juntar 3, 4 equipamentos ali, ou até todos eles de uma vez só, ela vai conseguir segurar. Só que, obviamente, tá? Você vai conseguir ter uma autonomia um pouco menor. Se você colocar, por exemplo, o painel solar, você pode gerar energia desde que esteja de dia, tá? Durante uma capacidade legal e ter aí uma autonomia um pouco maior, tá? Então, tem algumas coisas que vocês viram bem legais. Uma das coisas que eu mais gostei aí foi principalmente a geladeira, tá, galera? Porque a geladeira é uma das coisas mais indispensáveis, a gente não pode ligar de jeito nenhum, porque é uma coisa de alimento, né, que você vai precisar. Então até mesmo algum tipo de água gelada que você pode beber, mas principalmente mesmo a comida que você não vai perder, e também, se for um pouco mais prolongado, você pode ter uma reserva de comida ali para poder não passar necessidade. A geladeira é muito bom para preservar comida e alimentos. Então, com certeza foi o que eu mais gostei. Garante muita segurança para você e para sua família em qualquer tipo de situação. Então, tá aprovado, eu super recomendo, tá? A própria Blue Edge tem vários equipamentos. Essa sim, galera, tem um custo bem alto, tá? Mas você tem que lembrar que elas são vários equipamentos em um só, tá? Se você for instalar, por exemplo, um painel solar na sua casa para tocar sua geladeira ou algumas outras coisas, você vai gastar muito mais que isso e ainda tem que fazer um baita projeto dentro da sua casa. Isso daqui vem sozinho, você simplesmente coloca lá e já pode utilizar em qualquer outro lugar. Até mesmo se você tiver um sítio, uma casa de praia, quando você viajar, você pode levar ela para ser um sistema de backup, para evitar algum tipo de problema. Então, isso realmente, eu acho uma proposta legal, embora saiba que o preço não é para todo mundo, mas para quem puder pagar, com certeza vale muito a pena por ser um sistema legal, interessante, parrudo e ainda portátil, tá bom? Bom, esses foram os testes. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima.